Nesse vídeo eu tenho para você 3 dicas para que você consiga o quê? Estudar melhor sozinho. Você está estudando sozinho, você está em casa, passou aí os seus estudos físicos para o estudo digital, está fazendo EAD, está estudando via playlist, via livro digital. Essas dicas vão te ajudar. Então preste atenção. Então qual que é a coisa mais importante? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está estudando sozinho, independente do tipo de material. A primeira coisa é esclarecer o objetivo. E a importância dos objetivos está relacionada com uma coisa chamada de motor, certo? É um motor de quê? Motor de motivação. Estudante, quando você tem objetivos, e preste atenção, que daqui a pouco eu vou fazer os ciclos aqui, isso aqui vai ficar muito mais claro na sua cabeça. Mas quando você tem um objetivo, múltiplos objetivos, isso aqui vai te ajudar a se motivar. Mas é importante que você entenda que essa motivação que eu tô falando aqui não é aquela coisa assim, não, sem tinta, né? Não é aquela coisa assim do foguinho, né? Aquela motivação de você sentir uma energia gigantesca, de você parar tudo que você está fazendo e ir em direção e morder e etc. e gritar. Não é essa motivação que eu tô falando. Eu estou relacionando a energia que faz com que você se mova, tá certo? Então é uma energia que te tira da estagnação, que vai te tirar daquele estado preguiçoso, daquele estado onde você não sabe o que fazer, não busca exatamente o que deve ser feito e simplesmente fica letárgico, fica parado, fica molenga, entende? Então a motivação está relacionada com essa sensação de que sim, eu tenho um futuro. Essa sensação, ela vai aparecer para você, estudante, esse norte, como eu vou dizer agora para você, definido os horizontes. O que é importante que você perceba? É que esse objetivo, ele não é pega essa ideia, ele não é uma única coisa, ele não é, eu quero aprender matemática, ou eu quero aprender física, ou eu quero estudar com frequência, ou eu quero criar o hábito de aprender inglês, ou eu quero o X, Y, Z. Não é uma única coisa, é um conjunto complexo de ações que precisam ser feitas, às vezes frequentemente, às vezes em sequência, e que precisam ser esclarecidas. Primeiro, pegue a seguinte ideia. Existe essa coisa chamada horizontes. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, esse horizonte de foco começa com o infinito, a sua vida inteira. E aí vamos, só para ficar mais prático, 5 anos, 1 ano, 1 semestre, 1 trimestre, 1 mês, depois uma semana, depois um dia. Então só aqui a gente tem o quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o quê? 8 horizontes. Então a gente tem 8 horizontes. Adriano, o que isso tem a ver com a minha motivação? Então digamos que você queira aprender matemática. Aí você vai colocar, por exemplo, vai fazer uma pesquisa, vai tentar encontrar mais ou menos quanto tempo você leva para capturar as ideias, entender de maneira geral e ser uma pessoa um pouco mais competente em matemática. Digamos que seja ali algo em torno de 1 ano. Você vai aprender matemática porque vai te ajudar com Excel, vai te ajudar com aprender idioma, vai te ajudar com programação, vai te ajudar com fazer suas finanças domésticas. Então, ela está meio que integrada em vários outros aspectos da sua vida. Então, para você aprender matemática em 1 ano, que é lá o objetivo desse horizonte aqui, aí em 6 meses, algumas coisas precisam acontecer. Em 3 meses, algumas coisas precisam acontecer. Em 1 mês precisa acontecer. Então, olha só, quando você estiver aqui, vou colocar em verde, quando você estiver aqui hoje, né? Quando você estiver aqui e estiver com preguiça, e estiver procrastinando, e estiver sem disciplina, né? Sem disciplina, o que você vai fazer? Você vai pensar, cara, hoje é o dia de eu fazer a lista de exercícios de matemática. E eu preciso fazer por quê? Porque eu vou fazer uma prova no final dessa semana sobre o tema XYZ. E aí eu preciso fazer essa prova por quê? Porque eu vou fazer o estudo na semana que vem de um outro tópico que eu preciso me testar, tá entendendo? Então, esse acúmulo de previsões ou de projeções para que você consiga obter o seu objetivo, ele acaba motivando você, porque você sabe que você está em uma trilha. Você está em uma trilha e você sabe exatamente aonde você quer chegar, tá certo?
Estudante, a nossa dica 2, ou o que seria mais importante, uma vez que você determina os horizontes de foco, é a disciplina. Olha o problema que eu percebo. O estudante, ele assiste vários vídeos, né? 1 vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, sobre tópicos diferentes, tópicos relacionados. Aí os tópicos são iguais, são diferentes, são iguais, são... E aí o problema é que o estudante, olha só, digamos que isso aqui seja o ciclo 1, tá? Do desenvolvimento do estudante. E aí ele tá lá, viu um vídeo, viu 2 vídeos, 3 vídeos. E aí passou um tempo, tá? E aí o estudante faz o quê? Vê um vídeo 4, vê um vídeo 5, vê o vídeo 6, sobre tópicos diferentes ou parecidos. E isso daqui é o quê? É o ciclo 2. E aí eu quero que você perceba que existe uma similaridade entre esse ciclo. O estudante está, adivinha, consumindo muita informação. Ele está enfiando na cabeça dele dados, ele está se expondo a informações. E é claro, nos processos de aprendizado isso é importante. Mas, qual que é o problema? O problema é que a vida do estudante é a mesma. Os problemas que o estudante tinha no ciclo 1 é o mesmo problema que ele tem no ciclo 3. Não houve alterações, não teve mudanças comportamentais, não teve resultados, não teve entregáveis, entendeu? Então, esse é um problema porque, pela falta de disciplina, o estudante confundiu consumo de informação com desenvolvimento de competência. Ele não é mais competente aqui no ciclo 3 do que ele era no ciclo 1. E aí você pode me perguntar, Adriano, mas então, o que eu faço para acumular essas habilidades? Então, estudante, olha esse fluxograma. A gente tem 1, a ideia, 2, a organização e 3, a execução. Eu esqueci aqui, então eu coloquei executar para ficar mais fácil. Preste atenção no seguinte. Você pegou uma nova ideia. Então tá aqui, nova ideia. Aí ela tá, sei lá, flutuando na sua cabeça. E aí essa ideia, ela tá flutuando na sua cabeça com outras ideias. E aí o que você tem que fazer? Você tem que selecionar a ideia que você vai trabalhar e aí você passa para o próximo passo, que é o passo da organização dessa ideia. E aí, Adriano, o que eu preciso fazer? Você precisa organizar definindo o que deve ser feito. Então, vamos colocar aqui de um jeito prático. Digamos que você queira estudar ciência da computação. E aí, para estudar ciência da computação, você faz uma pesquisa e descobre que você precisa aprender um pouco sobre lógica. E aí, depois que você aprender um pouco de lógica, você precisa saber sobre... Não basta você ver um vídeo, sei lá, um vídeo sobre como estudar sozinho ciência da computação. Aí o cara te dá o mapa e aí você... beleza. Aí você vê um outro vídeo, como estudar por conta própria ciência da computação. O melhor jeito de estudar ciência da computação. 50 dicas para estudar sozinho, tá entendendo? Aí você fica só nessa... masturbação mental, né? E não age, e não entra no processo de execução. É como se isso daqui fossem 3 pessoas, ou 3 chapéus, ou 3 papéis que você, como estudante, tá. Primeiro, é a ideia, eu quero estudar ciência da computação. Beleza. E aí você tem o processo de novo. Por quê? Porque aí na lógica, quando você vai estudar, você, olha só, tem um monte de ideia ali. E aí, quando você tem um monte de ideia ali, você precisa organizar essas ideias. Então, beleza, eu tô ali fiz um curso de lógica, tem um monte de conceito ali. Você definiu que você quer lembrar dos conceitos. Para lembrar dos conceitos, o que você precisa fazer? Você precisa ter entendido os conceitos. Entender é o quê? É uma ideia. Agora você precisa organizar isso daqui. O que eu tenho que fazer para ter entendido a ideia? Então, uma coisa é criar um checklist de sessão de estudos, que você vai usar sempre que estiver estudando. E vai ter uma sessão para comprovar o entendimento. Então, por exemplo, tem uma lista de perguntas que vão comprovar que você entendeu. Ou vai ter um checklist que vai dizer assim, faça um Cornell desse tópico. Você fez o Cornell ou não fez? Ou faça um método do Flow nesse tópico. Tá entendendo? Então é isso que eu tô te falando quando eu falo de disciplina. O conteúdo que você está estudando, ele precisa passar por um fluxograma, que é esse aqui da ideia, organização e execução. Quando você entende um assunto de matemática, você anota no seu caderno, aquele material capturado, ele vai ser só mais um dos milhares de materiais que você tem em outros cadernos. Você precisa definir, organizar o que vai acontecer a partir do momento que ele vai para o seu caderno. O que acontece com as minhas anotações? Eu reviso uma vez por semana? Beleza, é uma ideia. Reviso uma vez por semana. Então o que acontece? Vai para o seu planejamento semanal. Adriano, eu não tenho um planejamento semanal. Então cria um planejamento semanal.
Então, para criar o planejamento semanal, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma sessão no seu dia, uma sessão fixa. Todo sábado, às 9 da manhã, eu faço a revisão semanal. E aí você agenda isso. É isso que eu tô te falando, é isso que é a disciplina. É você pensar com você mesmo e não deixar isso daqui solto. Não deixa solto. O que quer dizer execução? Quer dizer que depois de estudar, você vai pegar as anotações e vai transformar em flashcards. Adriano, mas eu não quero fazer todos os dias. Então defina quais são os dias que você vai fazer. Adriano, mas eu não quero fazer em todas as matérias. Então defina quais são as matérias que você vai criar flashcards. E depois dos flashcards criados, o que acontece? Entende? Pensa aí com você mesmo agora, o que acontece com as suas anotações? O que acontece com os seus flashcards? O que acontece com o conteúdo que você assiste nos vídeos aqui do canal? O que acontece? E a partir desse ponto, onde você, na minha opinião, vai ter desenvolvido a sua disciplina nos estudos. Estudante, antes de passar para a última dica de hoje, eu quero te falar que se você quiser aprender tudo que eu ensino aqui no canal, passo a passo, detalhe a detalhe, explicando o que você deve fazer a cada etapa, te dando ferramenta e etc., eu tenho um curso chamado Fórmula Habilidade de Estudos. Esse curso, nesse momento, ele está passando por atualização. E lá o que você vai aprender? Você vai aprender 3 coisas em específico. Primeiro, você vai aprender a ser mais produtivo nos estudos. Você vai aprender também, estudante, a como compreender ou entender as informações. Saber que a sua memorização do conteúdo está ligada à sua codificação. E aí eu te ensino lá como fazer. E aí, a última é a recordação. Recordação. Você recorda o que você estuda? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas possíveis que eu posso utilizar para recordar melhor? Devo usar somente flashcard? Eu tenho outra técnica? Devo estudar por exercício? Ou devo fazer revisão? Devo reler as anotações? Ou devo transformar essas anotações? Tudo isso aqui nesse curso. Você pode fazer em sequência, você pode ir na aula específica que você precisa. Link para você conhecer mais, vou colocar aqui embaixo na descrição. A entrada é extremamente recomendada, tá bom? Estudante, qual é a terceira coisa que você precisa aprender para estudar sozinho, aprender com maestria as informações que você está a fim de aprender? A terceira coisa é essa ideia do rastreio. Você vai ter na sua vida de aprendizado umas 10 técnicas que você vai repetidamente utilizar, umas 10 técnicas, tá? Tem gente que usa flashcard há anos, tem gente que usa Anki há anos, tem gente que usa mapa mental há anos. O que eu quero que você, através do rastreio, consiga é descobrir quais são essas 10 técnicas incríveis que vão combinar tanto com você, tanto com a sua personalidade, que vão te acompanhar ao longo de toda a sua carreira acadêmica, ao longo de toda a sua vida de autodidata. Como que a gente faz para rastrear? Aqui é muito simples, tá? É muito simples, que é você fazer as perguntas certas no momento certo da sua semana. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo. Exemplo, tá? Você não precisa seguir exatamente isso aqui. Mas, ó, toda sexta. Aí eu vou fazer a avaliação. Tem várias coisas que eu avalio. Adriano, me fala quais são as coisas. É outro conceito também de produtividade, que são as áreas da vida. Mas aí, uma das áreas da vida é a educação. A educação, no caso, os estudos. Como que eu vou rastrear as melhores técnicas que funcionam para mim nos meus estudos? Aqui é preciso que a gente se acostume com certas rotinas e rituais no nosso cotidiano. Essas rotinas e rituais, ela ajuda você a se habituar a fazer isso daqui. Então vamos lá, eu vou rastrear os meus estudos. Então eu tenho, por exemplo, um aplicativo de hábitos. E aí nesse aplicativo de hábitos, eu tenho lá os dias da semana que eu fiz a leitura. Aí eu faço 30 minutos de leitura todo dia. Qualquer tipo de livro, leitura. E aí, na avaliação semanal, eu me pergunto quantos dias da semana eu li. O meu objetivo é o quê? É ler todo dia. Mas eu li todo dia ou não? Entendeu? Digamos que eu li todo dia. Se eu li todo dia, se a resposta foi sim, então eu mantenho. Porque em time que está ganhando não se mexe. Se eu não li todo dia, se a resposta for negativa, então eu preciso revisar a metodologia. O que eu estou fazendo para estudar todo dia? E aí eu tenho um documento onde eu vou ter essas informações sobre o hábito de leitura, tá certo? E aí esse documento tem um nome, né? Hábito de leitura. Adriano, onde você pode organizar isso?
você pode colocar no seu computador. Se você não quiser colocar no seu computador, você pode pegar uma folha A4 dessa aqui e escrever hábitos, colocar data, pode fazer na planilha do Excel, pode fazer no Notion. Eu faço no Notion. É super simples. Outra coisa que eu tenho também é uma página no Notion, poderia ser no Evernote também, tem muito lá no Evernote, de anotações relacionadas a leituras. Então, eu faço um mapa mental, posso tirar uma foto. Tiro uma foto, coloco lá. Dependendo do tipo de anotação, o mapa mental ficou feio, alguma coisa assim, não vale a pena guardar. Eu releio essas anotações e vou, a partir do momento que eu vou processando, né, vou entendendo, blá, 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 eu vou anotando de maneira estruturada, utilizando a técnica chamada de topificação. Eu vou anotando, dependendo no Evernote ou no Notion. Outra coisa que eu fazia quando minha preocupação principal eram provas, era a quantidade de exercícios. E aí eu poderia analisar a quantidade bruta de exercício ou a porcentagem de acerto. Quando eu fazia a avaliação, a minha preocupação era a seguinte: quantos exercícios eu fiz? Digamos que eu tenha feito 100 essa semana e semana passada eu fiz 80. Então o que aconteceu para eu ter diminuído? Será que o tipo de assunto foi mais complexo para o meu nível atual de competência do que na semana passada? Sim ou não? E aí eu fazia essa pergunta, respondia se sim ou se não, e a partir dessa resposta eu fazia uma revisão da metodologia. Adriano, como assim a revisão da metodologia? Digamos que você tenha estudado essa semana e o conteúdo foi tão difícil que você não conseguiu resolver as questões. Então, você precisa começar a pensar como que você deve reorganizar a sua semana que vem para conseguir revisar buracos no seu conhecimento passado. Esse tipo de pensamento, ele é fruto de um hábito, de uma habituação que você tem ao você pensar nos seus próprios exercícios. Uma coisa que ajuda é o hábito de escrever todos os dias. Então, faça um fechamento do seu dia, tá? Isso aqui eu não vou colocar aqui nas dicas, mas coloca ali um fechamento para você escrever mesmo na mão, né? Não digital, o que aconteceu, o que você achou. E aí, quando você faz isso, você começa a ter essa competência de criticar o seu próprio comportamento perante o aprendizado. Eu acho que, me ouvindo aqui falar, ficou um pouco chato, mas tomara que tenha ficado claro. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Esse vídeo aqui, ele foi uma tentativa de ser um guia, um pouco mais complexo daqueles outros que eu faço aqui no canal. Se você gostou e quer mais sobre ele, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, me fala aí, porque esse pensamento mais holístico, digamos assim, dos seus estudos é um tipo de coisa que demora um pouquinho para desenvolver, mas se você começar hoje, imagina onde você vai estar ano que vem. Meu nome é Adriano Cunha, esse é o canal Autodidatas Academy. Se você gostou, se inscreva. Espero que tenha sido útil, tá? Tchau, tchau.